Agora, qual dos dois eu indicaria para você comprar? Bom, eu indico para você comprar um Moto. Olá pessoal, seja muito bem-vindo à oficinadanet.com.br. Hoje a gente vai colocar frente a frente dois aparelhos que fazem parte da mesma família da Motorola, o Moto G5S e o Moto G5S Plus. A gente começa falando das características de design. Eles são muito parecidos, todos os quatro modelos, também têm cores semelhantes, né? Elas variam de acordo com o modelo que você adquire, mas em suma as cores são muito parecidas e realmente ficaram com um design muito bonito, um acabamento excelente, né? Seja qualquer um deles que você estiver pegando na mão agora, nesse exato momento, para dar uma olhada. Eles são bonitos, possuem cores, não são extravagantes, mas são diferentes das habituais, né? A gente não quer só aparelhos prata e preto. Então, por exemplo, o G5S que a gente tem aqui, ele tem um azul, que é o azul safira, né? E o G5S Plus que a gente tem aqui é o Platinum. Na questão do acabamento dos materiais, todos os aparelhos da Motorola são muito bem feitos. Desde o material, que é feito de metal agora, né? A frente de vidro, né? Alguns detalhezinhos assim que podem passar despercebidos pela maioria dos usuários, mas aqueles que gostam de analisar, fazem uma compra, né, notando esses detalhes mais pequenos, faz a diferença, né? Esse G5S que eu tenho aqui na minha mão, ele está muito bonito, não tem tela saltando para nenhum lugar, ele é arredondadinho, tem uma pegada muito boa. Da mesma forma, o G5S Plus também tem o mesmo acabamento, né? Uma das diferenças é o tamanho da tela, que a gente vai falar mais em seguida, mas a grande parte dos materiais externos deles são muito semelhantes. De resto, a gente pode ver que na parte traseira, o G5S Plus possui uma câmera dupla e o LED ali mais na parte de baixo, bem semelhante ao Moto Z2 Force que a gente testou esses dias. Enquanto o G5S possui uma câmera só e um LEDzinho um pouquinho menor logo abaixo. Olhando na parte da frente, a gente vê que é tudo muito igual, simplesmente igual. E o detalhezinho do alto-falante, onde você coloca a sua orelha para ouvir as chamadas, né? Ela acompanha a cor predominante do aparelho. Bem interessante, uma sacada bem legal da marca. E lá na parte de baixo você pode ver o sensor de impressões digitais, que é meio padrão agora da Motorola. Ela acertou nesse modelo ali. Ele pode ser utilizado não só para bloquear e desbloquear os aparelhos, como também para realizar outros tipos de funções, como por exemplo voltar, abrir os aplicativos que você tem aberto em segundo plano e também voltar para a página Home. De resto, na questão do design, eles são rigorosamente iguais, então o design não vai ser um item que a gente vai pesar lá no nosso veredito para saber qual dos dois você deve escolher. Eles são simplesmente iguais, é o mesmo aparelho, né, com algumas diferençazinhas. Agora, a grande diferença está dentro do hardware. Agora sim, no hardware sim nós temos diferença entre o G5S e o G5S Plus. O G5S possui um hardware inferior ao G5S Plus e isso representa um desempenho inferior não só nos testes de benchmark, como nos jogos, nos aplicativos diários, aquela usabilidade normal que a gente tem com os smartphones. Se você der uma olhada, por exemplo, nos testes de benchmark, vai ver que o G5S Plus, eu até errei ali na hora que eu comecei a rodar o benchmark e ele acabou começando depois, e mesmo assim, com o processador que vem empregado nele, ele chegou antes ao fim do teste de benchmark no Antutu, por exemplo. Bom, o G5S vem acompanhado com um Snapdragon 430 Adreno 505 e 2 GB de memória RAM, além dos 32 GB de armazenamento interno, que podem ser expansivos para até 128 GB. Já o G5S Plus vem com o Snapdragon 625, que é um pouco superior, e 3 GB de memória RAM, além também dos 32 GB de armazenamento interno. Apesar do desempenho deles nos benchmarks não terem sido tão semelhantes, na hora da jogatina eu não notei assim tanta diferença
né? Não tem uma queda de frames acentuada no G5S, muito menos no G5S Plus. É claro que se você utilizar muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo, ele vai em algum momento começar a sofrer para fazer com que tudo funcione perfeitamente. Isso é normal, principalmente num aparelho intermediário, né? Se você quer um ultra desempenho, você certamente precisa procurar um novo smartphone, aqueles que realmente são os flagships. Só que isso vai influenciar diretamente no preço do aparelho. Os dois aparelhos ainda possuem a proteção Gorilla Glass 3 na parte frontal para evitar que você tenha riscos indesejados e tenha que trocar a tela no futuro graças à chave que você esqueceu junto dentro da bolsa ou dentro da mochila. Durante o período de testes que a gente teve aqui na oficina da NET, em nenhum momento a gente constatou riscos na tela ou algo que pudesse danificar a proteção Gorilla Glass 3. Isso é muito bom. A bateria também é igual para os dois aparelhos, tanto para o Moto G5S quanto o Moto G5S Plus. São 3.000 mAh de bateria para você consumir durante o dia. No uso geral da bateria, você vai ter um dia inteiro tranquilo, sem necessitar conectar o aparelho na tomada. Embora ele tenha o carregador turbo, os dois, né? E você possa recuperar um pouquinho da bateria antes de uma noite de estudos, por exemplo. No geral, quando você for dormir à noite, você vai ter ainda uma boa carga de bateria se quiser levar até outro dia. Eu normalmente coloco carregar junto quando eu carrego as minhas baterias, ou seja, quando eu estou dormindo. Um dos pontos que mais gera dúvidas das pessoas e as pessoas se interessam muito mais por saber na hora de comprar um smartphone é a questão da câmera, certo? Pois bem, nós temos aqui talvez a principal diferença entre esses aparelhos. Enquanto o Moto G5S possui uma câmera, o Moto G5S Plus possui duas câmeras. Isso significa que as fotos do Plus são melhores que a do G5S normal? Mais ou menos. Na verdade, essa segunda câmera do G5S Plus, ela não é uma câmera independente, ou seja, você não utiliza somente aquela câmera. Ela serve mais como um auxílio para a câmera principal para fazer efeito bokeh, que é aquele desfocado, né, o modo retrato em outras marcas, né, utilizado em outras marcas, e também na seleção do preto e branco, detalhezinhos de software que também são utilizados ali no hardware da câmera do Moto G5S Plus, coisa que no G5S não vai existir. Então essa é a grande diferença nessa questão. Também a diferença na quantidade de megapixels, né? Enquanto o Moto G5S possui uma câmera traseira principal de 16 megapixels, o G5S Plus possui essas duas lentes, essas duas câmeras de 13 megapixels. Isso significa, no final das contas, que esse aparelho tem uma foto um pouquinho menor do que a do G5S. Porém, a qualidade das fotos é muito semelhante. Você pode ver alguns exemplos aí. Em fotos com pouca luz, por exemplo, eu senti bastante ruídos, né? Bastante pixelização nas imagens. As fotos, no geral, não são horríveis, elas são boas, assim, numa qualidade aceitável quando há luz suficiente. Quando falta um pouquinho de luz, aí as duas câmeras, né, tanto do G5S quanto do G5S Plus, sofrem muito mais. E o resultado você vê nos exemplos, né? A gente vai disponibilizar inclusive as fotos em tamanho original para você conferir aqui na descrição do vídeo, conferir ela inteira, sem corte, sem renderização nem nada. No modo geral, eu achei que as fotos do G5S Plus ficaram levemente melhores do que do G5S. Pouca coisa, e é bem subjetivo mesmo. Quando a luz é pouca, aí sim você mesmo deve notar ali que os ruídos são grandes. Agora, num ambiente normal, com uma luz boa, né, a luz do sol, por exemplo, as suas fotos vão ficar boas tanto em um aparelho quanto em outro. A velocidade de foco de ambas as câmeras são boas, a velocidade do clique também é bom. Agora, se você está procurando um smartphone que tenha uma câmera excelente, algo acima da média para um smartphone intermediário, você tem que procurar outras opções. O mesmo serve para a câmera frontal. No G5S nós temos 5 megapixels, no G5S Plus 8 megapixels. O resultado é muito semelhante, mais uma vez, tanto com a luz boa quanto com a luz baixa. Também no modo vídeo, você pode fazer vídeos em Full HD 30 fps com esses aparelhos. Outro ponto muito semelhante entre os dois aparelhos é o Android 7.1 Nougat, que está em ambos e também recebe sempre atualizações da Motorola.
desempenha as atividades do dia a dia com muita rapidez, né? Não tem diferença de desempenho entre um e entre outro. Quem pode desempatar esse grande duelo que nós travamos aqui é o preço. O G5S pode ser encontrado na faixa dos R$830, algo em torno disso, enquanto o G5S Plus passa dos R$1.000, aliás, passa dos R$1.100. A melhor forma de você optar sobre qual aparelho você deve comprar, se é o G5S ou o G5S Plus, é você fazer uma eliminação de coisas que são muito semelhantes ou iguais entre os aparelhos. Por exemplo, processador são iguais? Não são iguais, é um ponto que a gente pode analisar. As câmeras são iguais? Não são iguais. Bateria é a mesma coisa? É a mesma coisa, então risca. Proteção do display é a mesma coisa? Risca. Qualidade do display é a mesma coisa? É a mesma coisa, então risca. Tamanho do display? Não. G5S possui uma tela de 5,2 polegadas, G5S Plus possui uma tela de 5,5 polegadas. Armazenamento interno, 32, risca. 128 com cartão microSD, risca. Android 7.1, risca. Memória RAM 2 e 3, tem que se considerar. Colocando tudo o que a gente viu até aqui na balança, eu optaria pelo Moto G5S Plus. Ele custa um pouquinho mais caro do que o G5S, em compensação, o hardware mais potente vai te dar uma vida útil mais longa também. E o desempenho, claro, é melhor então com esse aparelho. Ele também tem a tela um pouquinho maior, que pode facilitar quando você está assistindo um vídeo ou algo do tipo, e também vai atrapalhar um pouquinho na pegada, mas praticamente imperceptível, tá certo? Eu também fiz esse comparativo em texto e você pode acessá-lo no oficinadanet.com.br ou aqui no link da descrição. Você também pode acessar as fotos originais que eu coloquei aqui nesse vídeo no link que também está aqui na descrição do vídeo. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e assinalar o sininho para receber mais vídeos como este. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá! No G5S nós temos 5 megapixels a câmera frontal e no G5S Plus 8 megapixels, quase caiu aqui.